E aí, people, vamos falar de métodos biofísicos? Métodos biofísicos ou biofísicas de análise basicamente são as maneiras da gente analisar amostras. Quando a gente pega as mais diversas amostras do corpo, sangue, líquido, urina, ou não só do corpo, né? Mas, por exemplo, numa engenharia ou num laboratório de pesquisa ambiental, você vai usar alguns métodos para quantificar ou diferenciar solutos ou componentes daquela substância. E aí a gente vai estudar 4 maneiras da gente fazer essa diferenciação, seja qualitativamente ou quantitativamente. A primeira que a gente estuda, que vai ser o vídeo de agora, né, é a nossa centrifugação. Segundo, a gente vai falar da eletroforese. Terceiro, da espectrofotometria e finaliza com a cromatografia. Você precisa saber o que delas? Basicamente, saber reconhecer. Se eu colocar em um esquema, você tem que saber reconhecer que isso é uma eletroforese, quando que é uma espectrofotometria e assim por diante. E saber como que é feito, o modo que é feito. O resto a gente vai comentar, mas é mais detalhe. E esse é um assunto mais importante para o UFG, tá bom? Beleza? Então vamos começar aqui falando de centrifugação. Eu tentei desenhar, tentei trazer aqui para vocês o que? Como se fosse um membro superior e eu tenho o que? Tirando o sangue dele, né? Eu estou recolhendo uma amostra. Eu vou lá, retiro o sangue, coloco num tubozinho e tenho uma amostra. O que eu vou fazer com essa amostra, pessoal? Eu vou pegar essa amostra e vou colocar aqui, ó, neste aparelho que eu já peguei desenhado, porque eu não consegui desenhar ele para você. Pessoal, a gente está falando de centrifugação. Isso aqui, para você, ó, reconhecer, é uma centrífuga. Bacana? A centrífuga é o aparelho que faz a centrifugação. Agorinha eu vou mostrar melhor como que é o funcionamento de uma centrífuga e você vai entender o que ela faz. Após sair da centrífuga, pessoal, você vai observar o que? Você vai observar que a mistura, o tubo antes que era homogêneo, né? A gente só tinha sangue ali, né? Agora eu tenho uma divisão, acabando sendo maior. Por exemplo, se eu fosse caracterizar cada um aqui, poderia falar que essa aqui seriam as hemácias, considerando que é um sangue, né? Aqui, ó, eu poderia falar aqui de branco, né? O meu plasma não, né? Os meus leucócitos. E aqui de amarelo, ó, sendo o meu plasma. Então, antes eu peguei umas substâncias que eram homogêneas, né? E consegui o que? Dividir, ó, em cada uma numa fase. Eu posso aqui, ó, posso qualitar cada um. Eu qualitei aqui em plasma, leucócitos e hemácias. Ou posso quantificar. Eu também posso fazer isso. Posso falar, ó, tem tanto porcentagem de hemácia. Quando eu falo, ó, a porcentagem de hemácia é essa, eu estou fazendo o que? O hematócrito. Então, o hematócrito que você viu na função renal é feito por meio de uma centrifugação. E aí, o que basicamente consiste o processo de centrifugação, pessoal? Então, deixa eu só colocar aqui para ficar certinho, ó, centrifugação. O processo de centrifugação, ele vai acelerar um processo que toda substância, toda solução vai ter naturalmente. Então, a centrifugação, ó, ela nada mais é do que acelerar o processo de sedimentação. Então, só vou colocar aqui, acelerar a sedimentação. Então, pessoal, se eu fosse colocar uma questão de prova de centrifugação, o que é mais importante? Você saber reconhecer esse processo aqui. De eu colocar numa centrífuga e eu vou mostrar ali o que essa centrífuga faz, que às vezes ele pode cobrar isso com uma imagem e mostrando essas divisão. E o que mais pode cair? Perguntando o que a centrifugação faz. Faz o que? O aceleramento da sedimentação. Contudo, a gente tem um pequeno ponto que é o que? Guilherme, não sei o que é sedimentação. Se você não sabe o que é sedimentação, talvez você não entenda muito bem.
Então vamos falar aqui, ó, o que é essa sedimentação. Pessoal, toda vez que eu faço uma solução, ela sedimenta. Bacana? Às vezes ela acontece de sedimentar mais rápido do que a outra, mas geralmente elas sedimentam uma hora ou outra, tá? Então eu posso colocar que isso aqui, ó, é um processo natural. Ele não depende, por exemplo, da centrifugação para existir. Ele não depende de mim para existir, ok? E uma maneira bem tranquila de você entender a centrifugação é a gente trazendo para o nosso dia a dia. Por exemplo, aqui, ó, eu pegando aqui, você indo fazer um suco. Você faz um suco aí na sua casa. Por exemplo, você vai lá, faz um suco de uva. Bacana? Foi lá e fez um suco de uva. Então vamos pintar esse suco de uva aqui, ó. Tá vendo? Ele fez aquele suco de uva bem forte, bonitão, né? Com a cor da própria uva, certo? E aí, pessoal, tem um detalhe. Esse suco de uva aqui que você fez não é da própria uva e nem é de polpa. Isso aqui é lá daquele suquinho de pozinho, né? Sem querer fazer propaganda, né? Mas os tangues, os saboreles da vida, tá? Só que você acabou fazendo esse suco muito antes da sua refeição, seu almoço ou a janta. Então você coloca ele na geladeira e deixa um tempo passar. Quando você volta lá na geladeira para avaliar este suco, para pegar este suco para você ingerir na sua refeição, você vai observar o quê? Que em vez dele estar com aquela corzona roxa, bonita, né, do suco de uva, ele está com essa corzinha aqui, ó, fraca. Olha só, ele está com essa cor fraca. Guilherme, o que aconteceu? O meu suco diluiu? Não, não é que ele diluiu, pessoal. Ele sedimentou. Ele foi lá e sedimentou. O que é isso? Na sedimentação, pessoal, aqui eu tinha os solutos misturados com o solvente de maneira homogênea. O soluto ele começa o que? A se depositar no fundo aqui, ó, do meu recipiente, meio que formando mesmo um corpo de fundo, tá? Então, ó, eu vou colocar de preto, mas só para você poder enxergar, ó. Aqui, ó, eu tô fazendo vários pontinhos. Deixa eu ver se você vê direitinho. Eu estou fazendo vários pontinhos, ó, representando o que é o meu pozinho do meu suco. Bacana? Então aqui eu meio que formo um corpo de fundo. Esse processo do suco estar homogêneo e ele se depositar aqui, a gente fala que isso foi feito uma sedimentação. Então, ó, ele depositar no fundo com o tempo é o que eu chamo de sedimentação. Contudo, como eu falei para vocês, tem substâncias que sedimentam muito mais rápido do que outras. E você já deve ter visto isso no seu dia a dia, né? Tem sucos que são muito mais rápidos do que outro. Então, existem algumas coisas que influenciam na velocidade da sedimentação. Então, velocidade de sedimentação. E aí, o que vai influenciar nessa velocidade de sedimentação basicamente são as forças que agem numa sedimentação normal. A primeira força que você já deve imaginar qual é o que? É a minha força gravitacional. Por quê? Porque esta molécula, este soluto, né, ele está submetido a um campo gravitacional. Então ele vai ter um peso, ele vai ser jogado para baixo. Certo? Uma outra coisa que também influencia essa velocidade é uma força que a gente chama força de empuxo. Guilherme, o que é empuxo? O empuxo é a força que a água faz tentando expulsar aquele soluto dali. Não entendo. Vamos lá. Toda vez que você pega, por exemplo, 1 litro, uma garrafa, uma boia, por exemplo, que é cheia de ar, né, tem uma densidade menor do que a água, você tenta empurrar ela para a água, mas ela não afunda fácil. A água expulsa, tem a tendência a expulsar isso de lá.
Essa força com que ela expulsa, né, essa boia, é o que a gente chama de empuxo. Bacana? Então, o empuxo é a força de quê? Que a água tenta exteriorizar, não deixando o objeto entrar para dentro dela. E por último, pessoal, aqui, ó, eu tenho quem? A minha força de fricção. Você já conhece força de fricção. Ela basicamente é quem? É o nome do nosso atrito, só que com outro nome, né? É o nosso atrito com outro nome. É interessante que o atrito ele é igual ao macrófago, tá? Dependendo de onde ele estiver, a gente dá um nome diferente, mas tudo é a mesma coisa. Mesma coisa não, né? Tem funções muito parecidas, certo? Então eu posso falar o quê? Que essas três forças aqui, ó, elas influenciam o quê? A minha velocidade de sedimentação. Influenciam a velocidade. Se eu aumento a força gravitacional, mais rápido eu sedimento. Se eu aumento o empuxo, mais lentamente. E assim por diante, ok? E aí o que vai acontecer, pessoal? Qual é o mecanismo que faz com que eu acelere essa sedimentação? Então vamos colocar aqui, ó, o mecanismo da centrifugação, ó. Eu fiz um desenho, tá? Eu vou colocar ele aqui para vocês verem de como que é mais ou menos a ilustração dele. Eu fiz este aqui, vamos deixar ele aqui no cantinho, bonitinho. Olha só. Beleza. Pessoal, basicamente, quando você olha esta máquina aqui, você vê que ela é redondinha. E aí você vê vários tubinhos ali. Esses tubinhos, eles vão ser colocados dentro dessa máquina e ela vai começar a girar. No momento que ela começa a girar, pessoal, ela começa a descrever trajetórias circulares. E aí eu tentei mostrar isso aqui para você, ó, neste desenho. Eu fiz esse arco aqui, ó, incompleto, mas ele vai formar uma trajetória circular aqui. E aí eu coloquei o nosso tubo de ensaio, ó, que vai fazer o que? A descrição deste arco. Ele vai seguir o caminho deste arco. E aí ele está preso ao que? Por uma haste. Bacana? Quando ele começa a girar, pessoal, o que vai acontecer? Começa a girar, a tendência é o quê? Que as moléculas sejam empurradas para o fundo do vidro. Ah, Guilherme, não enxergo isso, não consigo ver. Gente, a tendência é muito simples. Se você pega qualquer coisa aqui, ó, e começa, opa, fazendo bagunça aqui, e começa a girar, aqui eu estou girando um fone de ouvido, ó, a tendência é o quê? É ele querer ir para fora, ele querer sair dessa trajetória circular, ele sair para fora, literalmente, tá? Sair pela tangente, é o nome que a gente acaba falando. Então, se eu estou descrevendo um movimento circular, a tendência das coisas é irem aqui para o fundo. Inclusive, a centrifugação a gente usa em algumas máquinas de lavar roupa para secar a roupa. Bacana? Então, ó, eu tenho o que? Esses objetos, essas coisas sendo forçadas para o fundo. E elas só são forçadas para o fundo devido a eu ter o que? Uma força aqui, ó, extra, apontando aqui, ó, para fora. Apontando para fora da minha trajetória circular. Essa força recebe o nome e é bem intuitiva, tá? A gente não está falando de centrifugação, então aqui, ó, essa força, a gente chama ela de força centrífuga. O nome dela, pessoal, te dá a trajetória. O nome dela te dá a trajetória. É uma força que sai do centro e foge. Foge para onde? Para a periferia. Centrífuga. Beleza? E aí tem como a gente calcular essa força, tá? E aí a partir de agora, ó, essa parte da aula e o próximo vídeo que também está em centrifugação, que são os tipos, é mais o detalhe. Se você souber até aqui centrifugação, conseguiu pegar a ideia principal, eu estou satisfeito, tá bom? Então a força centrífuga, pessoal, ó, continuando, eu posso calcular ela sendo como, ó, a força centrífuga
não centrípeta, vou botar aqui CF, é quanto? É 1,12 vezes, pessoal, vezes o raio. Que raio, Guilherme? O raio seria o quê? A distância aqui do centro até o meu tubo. Então, o raio seria o raio da trajetória aqui circular. Bacana? Tudo isso aqui, ó, multiplicado pelo quê? Pelo número de rotações por minuto dividido por 1000, o quê? Ao quadrado. Beleza? Guilherme, toda vez que eu vou fazer uma centrifugação eu faço essa conta? Não, pessoal. Isso aqui, ó, a força centrífuga, elas são o quê? São valores já tabelados. Por quê? Como assim? Quando eu pego o manual de uma centrífuga, eu pego uma centrífuga específica, o fabricante ele já vai te informar o quê? Algumas coisas, ele já vai te dar uma tabela. Ele vai calcular o que? A força centrífuga que corresponde a uma certa rotação por minuto, uma velocidade com que a minha máquina comece a o que? A girar, ok? E aí ele já coloca o raio mesmo que ele colocou aqui, o tamanho da peça que ele colocou. E aí qual é o fato importante, pessoal? Que cada objeto que eu quero separar, ele tem uma força centrífuga específica dele. Ele tem um valor de força centrífuga que vai fazer a separação, certo? Então ele vai falar, ó, para separar hemácias, eu sei que a força centrífuga, suponhamos, é de 10. Então, para conseguir separar hemácias, ele vai colocar hemácias e vai colocar o número de rotações por minuto. Ah, é 20 rotações por minuto, 100 rotações, 1000, enfim. Então, ó, você vai ver hemácia e o número de rotações. Beleza? Vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito grande, não ficar cansativo, mas agora nós vamos falar os tipos de centrifugação.